Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Ética e Relações Interpessoais do curso técnico em Informática. Essa que não é apenas mais uma aula de Ética e Relações Interpessoais. Vocês sabem muito bem que é a aula de Ética e Relações Interpessoais, aula das aulas, aula magna, aula Nobel de Ética e Relações Interpessoais. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Aroazes, aquele abraço carinhoso. Polo de Cajazeiras, Canavieira, Cristalândia, Monte Alegre, São José do Peixe, aquele abraço carinhoso e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Ética e multicultura corporativa. Identidade pessoal e identidade social. Uma temática mas muito interessante. Nosso objetivo é demonstrar que uma política ética corporativa deve contemplar a identidade pessoal e a identidade social dos colaboradores. A grande questão é o que é a identidade pessoal e o que é a identidade social. Hoje, nessa aula, vamos assimilar esses conceitos. Nossa aula que tem 6 partes. Repara bem, recordar a aula anterior, identidade pessoal, social, tribos urbanas, revisão e atividades, começando com recordando a aula anterior. A primeira pergunta que ficou da aula passada fazia o seguinte questionamento: assinale a alternativa que contém o conceito de cultura popular. Pois bem, não precisamos ficar muito tempo observando, refletindo sobre essa questão. A resposta correta é a letra B. A cultura popular é a cultura das classes dominadas, das classes populares. Por quê? Porque nós temos aquilo que é denominado a cultura erudita, que está relacionada com as elites, está bem? Cultura popular, as classes dominadas populares, cultura erudita, as elites. Vamos passar adiante agora o segundo item. Uma empresa que demite um funcionário estrangeiro porque ele não possuía, olha só, não possuía afinidade cultural com a organização, ela pode ser denominada uma empresa multicultural ou uma empresa não multicultural. Muito fácil a resposta também, nem precisamos ficar muito tempo pensando, refletindo. É uma empresa não multicultural, é uma empresa que não respeita as culturas. Não respeita a dimensão multicultural dos trabalhadores. Se ela respeitasse, não demitiria o funcionário, porque ele não possuía afinidade cultural. Então, só para a gente reforçar, empresa multicultural é aquela que incentiva, desenvolve e partilha a diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade, tá bem? Vamos seguir adiante. Terceiro item, tá bom? Qual o benefício de um modelo multicultural nas empresas? Foi descrito acima. Então, vamos ler e juntos
identificar qual é o benefício de um modelo multicultural nas empresas que foi descrito. Nós sabemos que são 4 os benefícios: a produtividade, a reputação, a coexistência e a criatividade. O texto é o seguinte: ao fomentar uma política de inclusão na organização, os conflitos são reduzidos porque se propicia um clima laboral de satisfação para os empregados. Aqui nós estamos falando de clima laboral, ambiente de trabalho. Quando eu fomento uma política de inclusão e os conflitos são reduzidos, isso ocorre porque está havendo dentro desse ambiente uma coexistência entre os diferentes. Resposta da terceira, letra C. Confere alunos de Aroazes, Cajazeiras, Canavieira, Cristalândia, Monte Alegre, São José do Peixe e tantos polos que acompanham esta aula. Quarto, mais uma vez, identificar qual é o benefício da adoção de um modelo multicultural numa empresa que vai ser descrito. Então, olha só, vou ler. Ser uma empresa, respeitosa e aliada da diversidade e que conta com a política contra a discriminação resulta numa imagem positiva diante da sociedade. Muitos clientes preferem adquirir bens e serviços de empresas socialmente responsáveis. Olha só, a empresa ela é respeitosa, respeita a diversidade e é aliada da diversidade. Ela também conta com uma política contra a discriminação. E por causa dessa postura, ela gerou uma imagem positiva na sociedade. E quando você tem uma imagem positiva na sociedade, quando a sua empresa é reconhecida como socialmente responsável, muitos clientes preferem adquirir bens e serviços de empresas que são semelhantes à sua, no caso, se for multicultural. Então, a resposta só pode ser reputação. Você, ao adotar um modelo multicultural na sua empresa, você zela pela reputação da empresa e dos seus colaboradores. Agora sim, vamos começar a nossa temática de hoje, o nosso objeto de conhecimento. Querido aluno, querida aluna, como você responderia a seguinte pergunta? Quem é você? Ou como você responderia a essa pergunta para você mesmo? Quem sou eu? A resposta para a pergunta quem é você e para a pergunta quem sou eu é a sua identidade pessoal. Acompanha comigo. A identidade pessoal, ela define um indivíduo. Ela permite que uma pessoa seja reconhecida, sua identidade pessoal. Está bem, querido aluno, querida aluna? Bom, vamos trabalhar com conceitos, tá bem? Então, olha só. Identidade pessoal é uma construção individual do conceito de si mesmo. O que isso quer dizer? Você responde a pergunta. Quando sai a pergunta, quem é você? A sua resposta é uma construção, é um entendimento que você tem sobre você mesmo e sobre aquilo que é significativo. Agora, o mais interessante é que a identidade pessoal, embora fale de você, sobre você, ela é construída socialmente na interação
com os demais grupos sociais e vai se tornar uma identidade social, mas isso daqui a pouco nós veremos, tá bom? Continuando. Segundo o Estatuto da Juventude, em vigor desde 2014, não confundir com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude é uma lei que dispõe sobre os direitos dos milhões de jovens brasileiros. Ele determina o que o Estado brasileiro deve garantir às pessoas de 15 e 29 anos e induz a criação de políticas públicas para essa população. Então, o Estatuto da Juventude, ele vai afirmar o seguinte: o jovem, um jovem como vocês, que estão assistindo essa aula e estão nessa faixa compreendida entre 15 e 29 anos, olha só o que ele fala no artigo 21. O jovem, o jovem, ele tem direito. Direito ao quê? À cultura, guarda bem, à cultura, livre criação da cultura, acesso aos bens e serviços culturais, decisões de política cultural, a identidade, olha só, identidade e diversidade cultural e a memória social. Então, o jovem tem direito a uma identidade dentro dessa diversidade cultural que é o nosso país. No entanto, o mundo digital, ele trouxe uma nova concepção de identidade. Recordam o conceito dito agora há pouco? Uma construção individual do conceito de si mesmo, mas feita socialmente, no convívio com as demais pessoas. Por exemplo, olha aqui essa gravura. Sempre vão existir pessoas mais bonitas e feias do que você. Aceite e siga em frente. Ou seja, quem você é, além de seu entendimento seu próprio, é um entendimento construído a partir da relação com os outros. Eu sou bonito, eu sou feio. Esse juízo de valor, ele vai depender da sua relação com demais pessoas em demais grupos sociais. Então, olha só, o mundo digital, ele trouxe uma nova concepção de identidade. Professor, que concepção? Uma identidade múltipla e multifacetada. Eu posso muito bem participar de uma rede social sem mostrar o meu verdadeiro rosto. Eu posso mudar o meu rosto de acordo com as minhas necessidades. Eu posso ser um, eu posso ser outro, eu posso mudar o meu rosto. Então, a rede social é assim. Você pode mostrar essa face em um momento, essa face em outro momento, essa face em outro momento e nunca mostrar o seu verdadeiro rosto. Então, onde há o conceito de indivíduo, aquele que é indivisível, uma única identidade, o indivíduo é eu sou. Eu sou marciano, eu sou cearense, eu sou brasileiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Onde há o termo eu sou, a resposta à pergunta eu sou, nós temos uma outra espécie de pergunta que é resposta que é eu somos. Porque nós somos multivídeos, nós somos plurais, nós somos fluidos, nós somos hoje várias identidades. Numa rede social, eu posso, por exemplo, adotar um perfil fake. O que é um perfil fake? São contas ou perfis usados na internet, nas quais as identidades originais são substituídas por identidades que não expressam a real identidade do indivíduo.
identidades falsas. Eu posso ter o meu perfil oficial, Marciano de Brito Silva, e inventar um outro perfil com outro nome, outra foto, outras características. É um novo entendimento de identidade pessoal no mundo digital, no mundo virtual, principalmente nas redes sociais. A grande questão é, por que existem pessoas que criam um perfil fake na internet, em vez de usar o seu próprio perfil, a sua própria identidade? Porque há pessoas que mudam o nome, mudam fotos. Qual é a relação, certo? O que elas possuem como identidade pessoal que não lhes agrada, a ponto delas criarem contas falsas, perfis falsos. Nós temos aqui 9 hipóteses para uma pessoa criar um perfil fake. Uma única hipótese não é suficiente. Às vezes uma pessoa, a motivação que leva alguém a criar um perfil fake pode juntar 2, 3 hipóteses. Mas vamos junto ler essas 9 hipóteses. Olha só. Baixa autoestima ou insegurança pessoal é uma hipótese. Eu não me amo o suficiente a ponto de me expor quem eu sou verdadeiramente numa rede social. Eu me sinto inseguro. Eu tenho medo de ser rejeitado. E esse medo de ser rejeitado, esse medo de ser excluído, faz-me criar uma identidade falsa na internet. Segunda hipótese, fingir ser alguém que não é. Olha só. Porque a vida que eu levo não me permite ter determinadas aberturas. Eu sou uma pessoa que minha vida real é uma vida de renúncias, é uma vida em que eu preciso abrir mão de muitas coisas, muitos locais, muitos relacionamentos. Então, como eu não estou satisfeito com essa vida real cheia de limites, eu crio uma conta falsa onde eu finjo ser alguém que pode ser tudo aquilo que eu queria ser e não posso ser. Perceberam então? Terceiro, possibilidade de agir e ser alguém diferente do que demonstra no cotidiano e com pessoas ao redor. É parecido com a segunda hipótese. Eu quero agir e ser diferente do Marciano real. Eu quero conviver com outras pessoas. Eu quero furar a minha bolha da rede social. Quarto, a quarta parece ser semelhante a 2 e a 3, mas ela é diferente. Por quê? Porque na 2 e na 3, eu vou fingir ser uma pessoa diferente. Só que, e se você, na sua vida real, a sua vida real for um fingimento? Pararam para pensar? Você age na vida real fingindo a todo instante quem você é. E como você não tem coragem de assumir quem você é verdadeiramente, você cria uma conta fake para agir como você é de verdade, sem precisar lidar com o julgamento de terceiros. Percebe então, querido aluno? Percebe então, querida aluna, que há essa possibilidade. Na 2 e na 3, eu vou fingir no mundo virtual alguém diferente do mundo real. Na 4, eu vou ser no mundo real, no mundo virtual, quem eu sou realmente, porque na minha vida real eu vivo fingindo, tá bom? Vamos para mais algumas hipóteses. A hipótese quinta. Eu quero apenas me divertir e conhecer novas pessoas. Eu quero me divertir. Eu quero conhecer novas pessoas. É a hipótese 5. Eu quero sair da minha bolha, do meu círculo de amigos e frequentar outros espaços a partir de novas conexões, novos envolvimentos na rede social. Percebem que tudo isso está relacionado com a identidade. A minha identidade única, ela não contempla mais quem eu sou. Eu preciso de várias identidades para que eu possa ser quem eu sou.
Sexto, eu quero atender necessidades não satisfeitas na vida real, como me sentir amado e me sentir apreciado. Eu não sou amado, eu não sou apreciado na vida real, mas o meu perfil fake, ele faz sucesso. Por exemplo, há um perfil fake que eu acompanho no Twitter, que é uma pessoa que ela se passa por Lúcifer, pelo diabo. Na verdade, ele faz comentários políticos ferinos, né? Ácidos, comentários políticos maldosos, tendenciosos. Então, eu acompanho. A gente percebe o quê? Que essa pessoa, ela tem muitos seguidores. O Lúcifer, ele possui muitos seguidores, ele é apreciado, ele é amado na rede social, mas nós não sabemos quem ele é na verdade no mundo real, a sua identidade real, percebe? Então, eu vou satisfazer minha necessidade de não ser reconhecido por meio de um perfil fake. Testar hipóteses prévias, como eu seria tratado se tivesse a aparência de um famoso. Então, eu testo uma nova aparência no meu círculo de amigos, por exemplo. Eu quero ser que nem, né, me vestir, ter um corte de cabelo, ter uma postura parecida com a de algum ator famoso, Tom Cruise. Então, eu vou colocar um perfil fake parecido com esse ator famoso, que eu admiro, e eu ingresso na minha bolha, no meu círculo de amigos virtuais, e vejo como esse perfil fake será aceito ou não. Estou testando a reação. Se a reação for positiva, eu passo a adotar na vida real esse estilo. Vou me vestir como Tom Cruise, vou usar o cabelo, percebem? Eu vou testar uma nova aparência para o mundo real por meio do mundo digital. A oitava é um comportamento bem típico de relações bilaterais, relações unilaterais, tóxicas e dependentes. Há pessoas que criam perfis falsos para controlar e checar o comportamento do parceiro. Com quem o meu esposo, minha esposa, meu namorado, namorada, noivo ou noiva, com quem ele ou ela se comunica no WhatsApp, no grupo da empresa, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Quem são as pessoas que, né, curtem as fotos do meu esposo, da minha esposa, da minha namorada, do meu namorado? Quem é aquele ou aquela que chamou de lindo ou linda, né, meu companheiro ou companheira? Então, eu vou checar, controlar o comportamento do parceiro por meio de uma conta fake. Não recomendo, certo, o número 8. O número 8 ele é típico de pessoas que estão vivenciando uma relação de dependência, uma relação tóxica, uma relação unilateral. 9. Expressar-se de maneira ríspida ou se vingar sem ser identificado. Olha só, há pessoas que se expressam de maneira mal educada, grossa, bruta, nas redes sociais, e para agirem assim, elas escolhem perfis fakes falsos para atacar as demais pessoas. Só o que tem na rede social são pessoas que, né, proferem discurso de ódio, tá bom? Esse quadrinho eu sempre gosto de ler, eu acho muito engraçado. É do Adão, aqui, o ilustrador, o cartunista, o quadrinista. Metamorfose. Naquela manhã... Naquela manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, o que é que eu descubro? Eu virei uma besta quadrada. E agora, o que é que eu faço? Ah, já sei. Comentários na internet. Tá bom, querido aluno, querida aluna? Vamos seguir adiante para falar agora sobre identidade social. Então, veja bem, se a identidade pessoal
responde a pergunta: quem é você? Quem é você? Né? Alguém lhe pergunta: quem é você? Ou você próprio pergunta a você mesmo: quem sou eu? A identidade social, ela vai responder a outra pergunta. A identidade sexual, pessoal, serão pessoas respondendo a seguinte pergunta: quem é ele? E apontam para você. É como as pessoas lhe definem. Então, na identidade pessoal, a resposta sempre vai começar com um eu sou. Marciano, quem é você? Eu sou assim. Marciano, pergunta para mim, Marciano, quem sou eu? Eu sou assim. Na identidade social, quem é ele? A resposta sempre começará com ele é. Então, Marciano é assim. Marciano pensa assim. Marciano é dessa forma. Deixa eu só fazer uma coisa bem feita, porque fica para posteridade. Ele é. Está bem? Identidade social é como as pessoas lhe definem. São as características atribuídas a uma pessoa pelas outras pessoas. Porque a resposta eu sou, ela pode não ser suficiente, porque ela vem repleta de crenças. Se é o entendimento que eu tenho sobre mim mesmo, eu posso falar um monte de crenças que não correspondem à realidade. Quem é você, Marciano? Eu sou inteligente. Eu sou simpático. Eu sou carinhoso. Eu sou, repetem, todas essas respostas, elas têm a ver com o que eu penso que eu sou. A identidade social é o que os outros dizem que você é. A identidade social, ela pode vir com respostas que não vão lhe agradar. Então, quem é você, Marciano? Eu sou inteligente. As outras vão dizer, ele é, na verdade, arrogante. Quem é você, Marciano? Eu sou carinhoso. Na verdade, ele é pedante, ele é um grude. Percebem? O que as pessoas acham sobre você definem também quem você é. É sua identidade social. Ela é tão importante quanto a sua identidade pessoal. Eu escuto muitas pessoas falarem: ah, eu sou assim e as demais pessoas que me aceitem como eu sou. Não é bem assim, porque é muito importante, né, para você também, o que os outros acham de você, o que os outros pensam sobre você. E muitas pessoas dizem que não ligam, que não se importam, porque na verdade não aceitam as respostas que vêm das outras pessoas sobre ela. Não, eu sou inteligente. Nada, ele é arrogante. Ele é irônico. As pessoas vão jogando para você e fique muito atento, porque é a identidade social, o que as outras pessoas dizem sobre você, muitas vezes é quem de fato você é, tirando as suas crenças, tá bom? Então, a sua identidade social, ela é importantíssima. Vamos pegar, por exemplo, a identidade social quando ela é associada a uma profissão. Vocês serão técnicos em informática. Bom, vamos supor que vocês estão se formando em medicina. Você recebe o título de médico após se formar em medicina. Pois bem, o título de médico, ele contém uma série de características pré-definidas que são atribuídas aos indivíduos que exercem essa profissão. Quando eu penso num médico, eu tenho uma série de imagens, entendimentos que eu generalizo a todos os médicos. Todo médico é assim,
todo médico é dessa forma. E quando você se torna médico, você meio que entra nessa generalização. É um exemplo de identidade social. Técnico em informática. Quando você apresentar o seu diploma de técnico em informática nas empresas, o seu patrão ou seu recrutador, ele tem em mente o que ele espera de um técnico em informática. Ele vai esperar, por exemplo, uma pessoa competente em termos de programação. Agora, repare bem, você chegou numa empresa, diploma de técnico em informática. O recrutador imagina que você tem uma série de habilidades técnicas desenvolvidas, mas você fez um curso mais ou menos. Não se dedicou de verdade, de corpo e alma ao curso. Quando você começar a exercer a profissão, a expectativa do seu chefe que estava aqui vai se deparar com uma realidade bem aqui. E a chance de você perder o emprego é enorme. Então, querido aluno, a identidade social é muito importante nesse sentido. Você é. Quem você é também é definido pelos outros, tá bom? Na identidade social. Vamos recordar as questões das necessidades interpessoais, porque a identidade social tem a ver com os contatos que você faz, as suas relações interpessoais, os grupos que você pertence. Então vem comigo. Turma, todos nós, para termos uma identidade social, devemos pertencer a um grupo, porque esse grupo vai ajudar as pessoas a me identificarem na sociedade. Todos nós participamos de grupos sociais. A família, a escola, a igreja, uma torcida organizada de futebol, um coletivo juvenil, um partido político, uma tribo urbana. Então, todos esses grupos sociais nos quais você participa, eles ajudam a sociedade a definir a sua identidade social. Então, todos nós necessitamos estar em interação com as demais pessoas e grupos sociais. Você não é uma ilha. Você precisa se conectar, conviver com os demais membros da sociedade. As pessoas, geralmente, elas possuem 3 necessidades interpessoais: a necessidade de afeto, a necessidade de controle e a necessidade de inclusão. Todas as pessoas possuem essas 3 necessidades: afeto, controle e inclusão. Como você vai lidar com essa necessidade vai depender da sua autoestima. A necessidade de afeto é a necessidade de criar vínculos afetivos. A necessidade de controle, de participar de instâncias de poder ou de instâncias de decisão. A necessidade de inclusão, que está bem ligado à questão do grupo social, é a necessidade de pertencer a um grupo. Como cada uma dessas 3 necessidades, elas são afetadas pela autoestima? Vamos ver agora. Olha só. Turma, necessidade de afeto. Busca de integração emocional. Formação de vínculos afetivos. Em cada uma dessas necessidades, eu posso ser uma pessoa 8 ou uma pessoa 80. Ser o mínimo e ser o exagero.
vai depender da minha autoestima e do meu medo. O medo o medo que a pessoa sente na necessidade de afeto é o medo de ser rejeitado. Como esse medo vai ser afetado pela autoestima, tanto em termos de falta, como em termos de exagero. O que é uma pessoa subpessoal? É uma pessoa que tem tanto medo de ser rejeitado e a sua autoestima está tão em baixa que ele evita contato com pessoas e, se há contatos, são superficiais, distantes. Então, necessidade de afeto. Eu tenho tanto medo de ser rejeitado que eu não busco o vínculo emocional com ninguém. O medo fala mais alto em mim. O medo me controla. Mas podemos ir para o 80, o exagero. Eu tenho tanto medo de ser rejeitado que, em vez de eu me afastar das pessoas, eu busco estar muito próximo delas. E eu desejo que elas se aproximem de mim. E nessa relação, qual é o problema? Quando o medo de ser rejeitado, ele se manifesta de modo exagerado. Eu tenho medo de perder as pessoas, então eu tento conquistar a aprovação delas. Eu posso me tornar uma pessoa possessiva ou dependente. Uma pessoa superpessoal, ela pode ser uma pessoa tóxica. E uma pessoa subpessoal, uma pessoa dependente. A subpessoal, ela se torna dependente. Ela se exclui e, ao se excluir, ela aceita qualquer coisa. A superpessoal, ela é tóxica, certo? É uma pessoa que não consegue estabelecer relações saudáveis. Então, querido aluno, querida aluna, qual é o ideal? O ideal é, mesmo com o medo de ser rejeitado presente, eu consigo o equilíbrio. Eu não sou nem 8, nem sou 80. Eu sou uma pessoa de subtipo pessoal. Eu me sinto bem, tanto numa relação próxima, quanto distante. Olha aqui essa gravura. Temos aqui, no quadrinho 1, um esposo tóxico, um esposo superpessoal, um esposo que é possessivo, que está mantendo uma relação tóxica unilateral. Olha como a esposa, ela já tem necessidade, né? Já sente o receio de fazer a pergunta. Eu quero sair com as meninas amanhã. E ele, de novo, você saiu na semana passada. Ele está tentando controlar para não perder a pessoa. Ele tem um medo de, nessa saída, ele acabar sendo rejeitado. Então, o medo dele faz com que ele controle. No 2, temos um sujeito pessoal, que sabe, né, que a relação está boa, tanto na proximidade, como no distanciamento. Eu quero sair com as meninas amanhã. Ok, só me avisa. Percebe, então? Há uma relação saudável, uma relação que está baseada na confiança. No mundo do trabalho, muito cuidado na hora em que vocês se integrarem numa equipe de trabalho, porque nessa equipe vocês vão se relacionar com pessoas e você tem que perceber, certo, que o relacionamento com as pessoas deve ser um relacionamento equilibrado, um relacionamento pessoal, certo? O relacionamento pessoal no trabalho, ele se torna um relacionamento profissional. Aroazes, Cajazeira, Canavieira, Monte Alegre, São José do Peixe, aquele abraço carinhoso. Vamos seguir adiante, Vamos para a próxima necessidade de controle.
Na necessidade de controle, nós temos um medo presente nas pessoas. Que medo é esse? O medo de ser incompetente. Como esse medo vai se manifestar nas pessoas vai depender da autoestima. Em algumas pessoas, no subtipo abdicrata, que eu chamo de 8, que é o mínimo, é a falta, a pessoa abre mão do poder. A pessoa não quer assumir responsabilidade ou tomar decisões. Ou seja, eu tenho tanto medo de ser chamado de incompetente que eu não quero cargos de chefia. Eu não quero, ser líder, eu não quero ser o responsável, eu não quero estar no controle. É o 8, é a falta, não é saudável. Não confunda a pessoa abdicrata com pessoa humilde. A abdicracia é um problema, tá bom? Mas você pode chegar no oposto, no outro polo, certo? Imagine que é uma ferradura, né? O 8 e o 80, eles são problemáticos, né? O ideal é aqui, é o centro, né? Então, olha só. O autocrata, ele tem tanto medo de ser chamado de competente que ele busca o poder pelo poder. Ele tem necessidade de provar sua capacidade. Então, o abdicrata, o autocrata, a autocracia, ele tem tanto medo de ser chamado de incompetente que ele vai querer o poder só para ele. Ninguém me questiona. Eu estou no comando, eu sou o líder. Ele sabe que é incompetente, o autocrata sabe que é incompetente, mas ele não quer deixar espaço para que os outros o chamem de incompetente. Nós conhecemos bem, certo? Os perigos de um autocrata no poder. Nós estamos de olho, não precisa citar quem é. Um autocrata, uma pessoa incompetente no poder, que se agarra no poder pelo poder, porque tem medo de que a sua incompetência suja mais, suja ainda mais do que está sendo demonstrada, não é? O ideal é que você seja um democrata. O que é um democrata? O democrata é o equilíbrio. O democrata, ele se sente bem recebendo ordens ou ordenando, mandando. E o democrata, ele tem consciência da sua competência. Percebe? Ele tem consciência que ele é competente. Ele não precisa provar nada. Então, tudo bem para ele se num projeto ele é membro ou no outro projeto ele é o líder. Ele não precisa provar sua competência. A próxima necessidade, ela está mais de acordo com a temática de hoje, porque estamos falando de grupos sociais. Estamos falando nessa parte da aula da nossa identidade social. Olha só. Necessidade de inclusão. A necessidade de pertencer a um grupo. Todos nós temos essa necessidade. Porém, ela vai ser influenciada por um medo. O medo de ser ignorado. Como esse medo se manifesta, segundo a autoestima, é bem parecido com o medo de ser rejeitado na necessidade de afeto. O subsocial, que é o 8, é a falta, ele tem tanto medo de ser ignorado pelas outras pessoas que ele se afasta delas. Eu tenho medo que aquele grupo me rejeite. Então, antes que eles me rejeitem, eu vou me afastar, vou me esconder deles. Vou ficar longe deles, não quero contato com ninguém. Ele vai se afastar, ele vai se isolar. Mas esse medo de ser ignorado, ele também pode ser manifestado de outra forma. No supersocial, no 80, no exagero. Eu tenho tanto medo de ser ignorado que eu me esforço ao máximo para chamar atenção. Eu tenho medo de ser ignorado muito forte, então eu chamo a atenção das pessoas para que elas me compreendam e me valorizem. Percebe? Então, o medo de ser ignorado tanto pode me fazer
excluir das demais pessoas, como eu também, né? Eu me atirar às outras pessoas. O 8 e o 80 são problemas, gente. Em tudo que você faz na sua vida, se você é 8 ou 80, é um problema. Se você é tímido demais ou você é exibicionista demais, o tímido demais é o 8. O exibicionista é o 80. São problemas. A vida não está no 8 nem no 80. A vida está no meio, está no equilíbrio. Pensem numa ferradura de cavalo, não é? Ó, a ferradura. O 8 e 80 são as pontas da ferradura. A vida está no meio, na parte mais alta da ferradura. O equilíbrio. Nem tímido, nem exibicionista, mas presente. Então, o ideal nessa necessidade de inclusão é que você seja uma pessoa sociável. A pessoa sociável, a pessoa social, ela é uma pessoa que tem uma inclusão bem resolvida. Ele se sente bem com ou sem as outras pessoas. Eu me sinto bem com as outras pessoas num grupo social, não tenho medo de ser ignorado, e ele se sente bem também quando não está com esse grupo social. Se ele está numa mesa de bar e a sua conversa é interessante e desperta a curiosidade e a atenção das demais pessoas na mesa do bar, ele se sente bem. Mas se ele não é o centro das atenções, é outra pessoa, e ele está só na mesa, sentado, e escutando a outra pessoa, tranquilamente também, ele se sente muito bem. Percebe, então? Ele está no equilíbrio. Quando tiver que aparecer, aparece. Recolher, ele se recolhe sem nenhum problema, tá? Essa nossa necessidade de inclusão, ela vai resultar em nossos contatos sociais. Em um momento ou outro da sua vida, você vai ter que estabelecer contatos sociais, contatos com pessoas, contatos com grupos, porque a sua identidade social, ela é definida também pelos contatos que você faz, pelos grupos onde você interage. Então, contato social, o que é? É um contato pessoal. Mas pessoal em que sentido? Entre pessoas que convivem em sociedade. Só que os contatos sociais, hoje, eles acontecem de duas formas. Lembram que na identidade pessoal nós temos um mundo virtual que transformou a identidade pessoal em identidades pessoais? No contato social temos o mesmo. Nós temos o contato direto, que ocorre de pessoa para pessoa, sem intermediário e com percepção e interação física. Por exemplo, um grupo de pessoas, de amigos, sentadas no banco de uma praça conversando. Uma cena rara. Na minha adolescência era muito comum. Quantas vezes na praça do bairro da minha cidade, Maracanaú, no Ceará, eu sentei com os meus amigos no banco da praça, conversávamos sobre diversos assuntos. Hoje é impossível, a violência, né, a insegurança é reinante. Mas aqueles contatos eram contatos diretos. Eu via as pessoas, elas estavam do meu lado, a poucos metros, eu sentia o perfume delas, o som da voz, eu podia tocar nelas, fazer uma brincadeira. Isso é um contato direto, com percepção física. Mas o contato, ele também pode ser, indireto, quando há um intermediário, e esse intermediário é um meio técnico. Por exemplo, as redes sociais online. As redes sociais online, nelas, nós temos contatos sociais, contatos de pessoas com pessoas, mas com um intermediário, que pode ser o notebook, pode ser o celular, o computador, certo? Eu não estou no mesmo local que a outra pessoa. Nós não estamos num banco de praça de uma cidade. Nós estamos na internet, numa rede de computadores. Então, esse contato é intermediado. Eu posso, nesse exato momento,
pegar o meu smartphone e conversar com uma irmã minha sobre qualquer assunto por meio do WhatsApp. É um contato social indireto, mediado por um celular. Esta aula, por exemplo, nesse exato momento eu estou em Aroazes, eu estou em Cajazeiras, eu estou em Canavieira, em Monte Alegre e São José do Peixe. Salas de aula lotadas, os alunos, vocês estão me vendo, estão me assistindo, acompanhando a minha aula, vocês na cidade de vocês e eu na minha. Como isso é possível? Pela mediação tecnológica. Eu estou num estúdio, nesse estúdio há uma câmera. Essa câmera, ela está interligada a um computador. Esse computador, ele possui sinal de internet, certo? E esse sinal joga a minha imagem para a sua cidade. Canavieira do Piauí, aquele abraço carinhoso. Salve, salve. Boa tarde, ação. Boa tarde, dado de modo indireto, mediado por uma rede, uma rede de internet. Abraço carinhoso, turma linda, maravilhosa de Canavieira do Piauí. Dito isso, vamos falar de grupos sociais. Turma, nós já falamos sobre as necessidades interpessoais. Aliás, nós falamos sobre identidade social. A minha identidade social são características que os outros falam sobre mim ou uma caracterização minha a partir de um grupo social que eu pertenço. Em seguida, nós falamos sobre necessidades interpessoais, o afeto, o controle e a inclusão. Conversamos sobre cada afeto e como o medo e a autoestima podem se manifestar de formas diferentes em cada uma dessas necessidades. Demos uma ênfase na necessidade de inclusão. Por quê? Porque a necessidade de pertencer a um grupo. Pertencer, sentimento de pertença. Depois falamos de contatos sociais, diretos e indiretos, e agora estamos nos grupos sociais. Querido aluno, querida aluna, é importante para a nossa identidade social o sentimento de pertença a algum grupo, o pertencimento. Eu estou aqui. Quem sou eu? No momento, eu sozinho, eu tenho apenas uma parte da minha identidade, que é a minha identidade pessoal. Para eu saber, de fato, quem eu sou, eu preciso participar de um grupo e, a partir desse grupo, as demais pessoas dizerem, olha, ele participa de uma torcida organizada do Flamengo. Ele é um flamenguista, como também, ao estar inserido nesse grupo, as pessoas do meu grupo vão dizer, olha, você é zangadinho, né? Você é assim, você é irônico. Nossa, como você é simpático. Nossa, como você é bonito, percebem? É importante para a minha identidade pessoal essa dimensão social. Eu sou construído socialmente. O ser humano é um ser de sociedade, tá bom? Cutuca o colega do lado e fala, olha, nós somos seres sociais. Fala do colega do seu lado, nós somos seres sociais. Cutuca o colega da frente, somos seres sociais. Fala para o colega de trás, cutuca ele, nós somos seres sociais. A turma toda, fala em uma só voz. 1, 2, 3, nós somos seres sociais. Porque participamos de grupos sociais. E o que são grupos sociais? Ora,
são grupos que existem na sociedade, mas um grupo não é apenas a reunião de pessoas. Essas pessoas precisam conviver entre elas. Então, um grupo social são relações estabelecidas entre duas ou mais pessoas. Uma pessoa sozinha não é um grupo. Para ser um grupo, precisa de pelo menos duas ou mais. Então, o grupo social é uma forma de interação que visa alcançar objetivos e interesses em comum. O interessante é que o grupo social ele pode ser direto ou indireto, porque o grupo social é um contato. Tanto você pode participar de uma torcida organizada do Botafogo e frequentar o Maracanã e assistir a partida de futebol com as pessoas, como você pode participar de um grupo de WhatsApp, admiradores da atriz Cláudia Raia. Nossa, de onde fui tirar esse exemplo? Então, nesse grupo, vocês partilham, né, o que gostam da atriz, fotografias, vídeos, memes, percebem? O grupo social, ele pode ser direto ou indireto. Ele pode ser físico, como ele pode ter uma mediação. O mais importante é que essa sensação de identidade e pertencimento, ela vai ser criada por meio de 3 características. O vínculo, eu quero pertencer a esse grupo. A afinidade, esse grupo tem características que me agradam. E a convivência, eu gosto de estar com esse grupo. Porque eu posso muito bem querer me identificar e não gostar de conviver. Por exemplo, não saiam daí. Daqui a pouco vamos continuar esse assunto sobre grupos sociais, abordando as tribos urbanas. Um abraço carinhoso. Salve, salve! Tchau!